Essa segunda-feira, dia 2 de fevereiro, é marcada pela abertura oficial do ano do Judiciário Brasileiro, com sessão do Supremo Tribunal Federal. Assim como o Tribunal Superior Eleitoral também abre oficialmente seus trabalhos em ano de eleições presidenciais e ainda o Congresso Nacional volta do seu recesso. Tudo isso acontece hoje. Diante disso, fica a pergunta: o que podemos esperar dessas instituições nesse ano de 2026, já que do governo só podemos esperar gastos desenfreados para garantir a reeleição? Bom, no STF, em paralelo ao escândalo do Banco Master, que tem comprometido cada vez mais a quase inexistente imagem de Dias Toffoli, o relator do caso, assim como tem comprometido cada vez mais a imagem da própria corte por conta do silêncio omissivo dos demais ministros diante de tantos absurdos escancarados, a tendência é de que seja discutido em breve o tal Código de Conduta que o atual presidente do Supremo, Edson Fachin, diz que pretende implantar. Essa é mais uma daquelas ideias que, na teoria, parece muito interessante e, diante de tantos abusos cometidos pelos integrantes da Suprema Corte, parece mais do que necessária nesse momento. Só que, na prática, a história é bem diferente. Os ministros do Supremo Tribunal Federal já possuem regras que devem ser respeitadas, como as descritas, por exemplo, na LOMAN, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. O problema é que essas regras simplesmente não são respeitadas pelos ministros. Exemplo muito claro disso: o inciso 8º do artigo 35 da LOMAN determina que o magistrado mantenha conduta irrepreensível na vida pública e particular. No entanto, apenas alguns meses atrás, Alexandre de Moraes foi flagrado mostrando o dedo do meio para torcedores no estádio do Corinthians durante um jogo. Esse é apenas um exemplo e ainda um exemplo que chega a ser infantil de tão simples. Mas poderíamos passar horas e horas aqui discutindo sobre as relações dos ministros com empresários investigados ou interessados em processos que tramitam na Suprema Corte, sobre as inúmeras decisões controversas e ilegais que foram tomadas nos últimos anos, etc. Enfim, o fato é que existem regras que deveriam ser, mas não são, cumpridas pelos ministros do STF. Por conta disso, apesar de parecer muito necessário, esse código de conduta defendido por Fachin provavelmente será apenas mais um a ser desrespeitado na prática. Isso se ele chegar a ser discutido e aprovado, porque a chance de não ser é muito grande. Desde o ano passado, já tem sido divulgado pela imprensa que, nos bastidores, uma parte dos ministros tem feito forte oposição à ideia. Aliás, não só nos bastidores. Há ministros, como é o caso de Gilmar Mendes, que fazem questão de ir até jornalistas para manifestar publicamente o seu posicionamento. Por sinal, essa ânsia por ter atenção na mídia é mais um comportamento completamente incompatível com a Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Bom, de qualquer forma, nesse contexto de oposição ao Código de Conduta, entra na discussão as eleições que ocorrerão nesse ano de 2026 e, consequentemente, também o Tribunal Superior Eleitoral. Na segunda-feira da semana passada, o Estadão publicou uma entrevista exclusiva com Edson Fachin, presidente do STF. E nessa entrevista ele entregou que aquela ala do Supremo que se opõe ao Código de Conduta utiliza justamente as eleições de 2026 como um argumento para, pelo menos, jogar essa discussão mais para frente. Agora, veja só que curioso. Atualmente, a presidente do TSE é a ministra Carmen Lúcia, aquela que dizia que a censura duraria apenas até segunda-feira. Só que ela deixará a presidência antes do pleito eleitoral. Quando as eleições de 2026 forem realizadas, o presidente do TSE será Cássio Nunes Marques e o vice será André Mendonça, ambos indicados ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar de mostrar rotineiramente que já está mais para lá do que para cá, se é que você me entende, Nunes Marques aparentemente não seria capaz de conduzir a Corte Eleitoral de forma tão agressiva e provocando tanta interferência direta no pleito como fez Alexandre de Moraes em 2022. Para quem não se lembra, Moraes era o presidente do TSE durante as eleições de 2022 e a sua atuação foi extremamente parcial, com inúmeros episódios de censura unilateral, diferentes pesos e medidas para avaliar denúncias parecidas, articulação entre seus gabinetes no STF e no TSE para produzir relatórios que pudessem embasar decisões contra alvos pré-determinados por ele, como foi descoberto com o vazamento daquelas mensagens, enfim, toda essa história que você já conhece. O centro da questão aqui é que, ao que tudo indica, esses ministros citados por Fachin, como a ala contrária ao Código de Conduta,
que não foram citados nominalmente, mas que todo mundo já sabe quem são, pretendem pelo menos adiar essa discussão de código de conduta, que teoricamente colocaria novos freios à Suprema Corte para garantir uma atuação mais agressiva e uma interferência maior do STF no pleito eleitoral deste ano, já que o TSE, pelo jeito, não atuará como fez em 2022. E a intenção de interferir no pleito, e que fique claro, em nenhum momento falei sobre equipamento de votação ou contagem de votos, essa intenção talvez esteja muito mais ligada aos cargos do Legislativo do que ao cargo máximo do Executivo. Por que eu digo isso? Porque o STF já mostrou com o antecessor de Lula que consegue, através das suas manobras muitas vezes inconstitucionais, anular atos do governo que não sejam do agrado dos ministros. Por outro lado, nesses últimos 3 anos, essa atuação se voltou para as decisões do Congresso Nacional. Bastava o governo acionar o STF através da AGU, ou até mesmo através de um deputado petista, para que, em uma canetada, o ministro derrubasse um projeto aprovado por centenas de parlamentares na Câmara e no Senado. Mas onde mora, então, o perigo para o STF nessa eleição? O perigo mora no Senado. O pior cenário para os ministros da Suprema Corte não é uma maioria de direita eleita para o Congresso, mas uma maioria eleita de senadores suficiente para eleger como presidente da casa alguém que daria andamento a um impeachment de ministro. Hoje, os integrantes do STF estão blindados por eles próprios, mas também pelo presidente do Senado, que muda de nome, já foi Rodrigo Pacheco, já foi Davi Alcolumbre, mas a atitude é a mesma. As dezenas de pedidos de impeachment contra ministros do STF permanecem guardadas na mesa da presidência, sem que haja qualquer chance de serem julgadas. Se o Senado, a partir de 2027, tiver uma maioria consolidada para colocar na presidência da casa alguém com perfil para pautar impeachment de ministro, essa maioria também será capaz de aprovar esse impeachment posteriormente. Se um impeachment for aprovado, a porteira estará aberta para os próximos. Afinal, atos ilegais para justificar tal decisão não faltam. Porém, enquanto isso não acontece, o Congresso Nacional, que também retorna agora do seu recesso, tende a ser em 2026 algo parecido com os anos anteriores. Muitos discursos na tribuna, muitos vídeos para a internet, mas na prática continua sendo um poder inferior e submisso ao STF. Enquanto algumas raras exceções tentam realmente exercer sua função de representante do povo, a maioria da Câmara e do Senado segue agindo e votando de acordo com o quanto de emendas parlamentares o governo disponibiliza nas vésperas da votação, ou então de acordo com o que o Supremo defende, pois se não o fizerem, a próxima movimentação em um inquérito do qual o parlamentar faz parte já está pronta e assinada. Em resumo, esse ano de 2026 será um novo ato nessa peça de ficção chamada Democracia Brasileira.